Voltando para João 17,3, né, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você já disse que Jesus não é um Deus falso. Mas espera aí, se Jeová é o Deus verdadeiro e Jesus não é um Deus falso, que tipo de Deus é Jesus? Essa é a pergunta. Que tipo de Deus é Jesus? Então, seria Jesus um Deus como o diabo é também chamado de Deus? Seria Jesus um Deus como o diabo é chamado de Deus? E aí, dentro do que o próprio Marcelo Atafona fez aí, dessa declaração a respeito de Jesus, ora, se os textos que foram citados, né, aqui pelo Marcelo, e na tentativa até mesmo de mostrar que Jesus não é o Senhor, não é Jeová, enfim. Infelizmente, o seu Marcelo Atafona está fazendo aí uma colocação que deixa ele numa encruzilhada. O Senhor, como está lá, por exemplo, no texto, né, de Malaquias 3:1, eis que envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, quem é esse Senhor dos exércitos? É Jesus ou Jeová? Porque o Senhor e o anjo do pacto são duas pessoas, Jeová e Jesus Cristo. Mas é comum, né? Porque alguns grupos religiosos aí recebem uma nova luz, né? E aí acabam deturpando completamente aquilo que diz. O Senhor Adonai não se trata aí da pessoa do Pai, se refere a Jesus. Ele mesmo é o anjo do concerto. Então, uma pessoa e não duas pessoas. Ok. E é interessante. Terminou? Sim. Ok, tá bom. Marcelo Atafona, entendeu a pergunta do pastor Joaquim de Andrade? O seu tempo já está sendo colocado na tela. Tempo, Natan. Tempo, 6 Então, minutos. 6 minutos. Então vamos responder ao questionamento aí do pastor Joaquim de Andrade. Bom, ele foi em João 17,3 e me perguntou: se o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus não é um Deus falso, que tipo de Deus é Jesus? Bom, se o Pai é o único Deus verdadeiro, não, pastor Joaquim de Andrade. Jesus disse que o Pai é o único Deus verdadeiro. Então, não sou eu quem estou falando, tá? Quem falou, ou pelo menos quem João disse que falou, e eu acredito que é verdade, que o Pai é o único Deus verdadeiro, é Jesus. Então, se eu quiser debater e falar que não, o Pai não é o único Deus verdadeiro, o Filho e o Espírito Santo também é, eu vou ser um anticristo. Eu vou estar indo contra Cristo. E eu não sou contra Cristo. Eu sou a favor do que Cristo falou. Então, eu não vou tentar pegar o que Jesus falou e pegar outras coisas que eu quero que Jesus tenha dito e fazer uma exegese no texto e colocar o que o texto não diz. Mas vamos especificamente à sua pergunta. O senhor disse, se o Pai é o único Deus verdadeiro e Jesus não é o Deus falso, que tipo de Deus é Jesus? Bom, eu já expliquei aqui que a palavra Deus, ela é título. Ela é título para todos. Eu vejo algumas pessoas falando assim, Deus por natureza e Deus por título. Não, Deus é título para todos. A pessoa que recebe o título é que é diferente. Então, Jeová é Deus, é um título, assim como o Senhor é um título, assim como outros títulos são dados a ele. Então, Deus é um título que é dado ao Criador. Deus é um título que é dado aos homens, alguns deles, como juízes lá do Salmo 83, Salmo 82, vós sois deuses. Então, todos aqueles que têm autoridade e poder, eles são chamados de deuses. Especificamente a pergunta do pastor Joaquim de Andrade, que tipo de Deus é Jesus?
O problema é que as pessoas falam assim, olha só, os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é um Deus. O problema não é se Jesus é um Deus. O problema é se Jesus é Deus com letra maiúscula, como as Bíblias geralmente colocam. Por quê? Porque nós temos ali enarque enrologos. No princípio era o verbo. Kairologos em pros, prestem bem atenção, pros tonteon. Rologos está no nominativo. Tonteon está no acusativo. E no meio tem essa preposiçãozinha chamada pros, que é traduzido no nosso português como com. Ó, tem alguém com o microfone aberto aí, pode estar reverberando para o público, tá? Obrigado, fechou. Então, essa preposição mostra que o verbo estava com o Deus, e não que ele estava em Deus. Porque se ele fizesse parte de Deus, ele fizesse parte de uma trindade, por exemplo, João não poderia ter escrito que o verbo estava com, enarque enrologos, kairologos em pros. Ele teria que usar uma preposição locativa, que seria, no caso, em. Aí sim, ele diria que o verbo estava em Deus. Então, se o verbo não estava em Deus, e o professor Euler Lopes, quando esteve aqui da penúltima vez com Isaías Navi, ele mostra que o Deus que o verbo era, não era o mesmo Deus que com quem o verbo estava. Então, isso implica que se o verbo é uma pessoa, o outro Deus é outra pessoa, e os dois são Deus com letra maiúscula, quem que é politeísta? Sou eu? Não. É aquele que acredita que tem dois deuses com letra maiúscula. Eu vou dizer uma coisa, Deus com letra maiúscula ou com letra minúscula não faz a menor diferença. Por exemplo, no texto grego, a maioria deles era escrita uncial. O que era escrita uncial? É como se fosse tudo em letra maiúscula. Então, quando diz ali que o Deus deste século que acredita se fazer referência ao diabo, é Deus com letra maiúscula. A uncial seria a letra maiúscula. Não é porque não tinha minúscula. Então, não tinha nem separação, não tinha vírgula, não tinha nada. Então, que tipo de Deus que Jesus é? Jesus é Deus no sentido de ser poderoso, como o próprio versículo aqui de João 17 vai dizer. Ó. Deixa eu pegar aqui. Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho para que teu filho também se glorifique. Assim como lhe deste autoridade, tá? Exousia, sobre toda a carne, para que dê vida eterna a todo quanto lhe tem dado. Então, que tipo de Deus que Jesus é? Um poderoso, por isso que eu disse que Jesus é Deus, porque a ele é dado o título de poderoso, não de todo-poderoso. Porque quem recebe alguma coisa não pode ser o todo-poderoso. Então, que tipo de Deus que Jesus é? Um ser divino, a primeira das criações de Jeová. Colossenses 1,15 diz que ele é o primogênito de toda a criação. Apocalipse 3,14, o próprio Jesus diz que ele é o princípio, não o principiador, o princípio da criação de Deus. Então, que tipo de Deus que Jesus é? O tipo de Deus que Jesus é um Deus que é uma pessoa espiritual poderosa que recebeu do Pai a autoridade para agir. Por exemplo, os juízes de Israel eram salvadores, os reis eram messias e não eram falsos. Então está respondida a minha pergunta. Agora o pastor vai para a de número 4. A minha razão é que se introduziram sorrateiramente certos homens que há muito têm sido designados pelas Escrituras para esse julgamento, homens ímpios que transformam a benignidade merecida de Deus numa desculpa para a conduta desenfreada e que se mostram falsos para com ele. Eu falei Judas, verso de número 4. Eu acho que eu errei o texto. Bom, eu quero dizer o seguinte, tá? O senhor Marcelo Atafona falou aí a respeito de João, capítulo 17, verso de número 3. Esse texto é muito importante para a gente citar agora, por quê? Porque eu vou voltar de novo em João 17,3, tá? Judas, eu falei Judas, verso 4. E também em João, capítulo 1. Uma pergunta, por que na Bíblia, até eu quero saber que Bíblia que o Marcelo Atafona está usando, porque eu tenho aqui nas minhas mãos
a tradução do Novo Mundo. Eu tenho essa daqui e essa daqui. Interessante, né? As três traduções são divergentes uma da outra. Existem inúmeras divergências. Judas 4 fala de Jesus como o único Senhor. E o próprio Marcelo Atafona reconheceu que Jeová é o único Senhor. Peraí. João 17,3. A vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, usar esse texto para negar a deidade de Jesus, porque Jesus chamou o Pai de único Deus verdadeiro, que fez uma distinção aí entre o Deus verdadeiro. Então, se Jesus se refere ao Pai como único Deus verdadeiro, e tivesse excluindo então, aí como é que fica? Então, por um princípio de interpretação mesmo, temos que aplicar isso a Judas 4, aonde Jeová, aonde o próprio Jesus é chamado de único dono e único Senhor.